para contar mais um capítulo do Brasil e do mundo. Hoje em Dia, conectado em você, começa a partir de agora. Hoje em Dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. E que essa terça-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos trazendo a melhor informação para você que liga e se liga todo dia junto com a gente aqui na Record. E olha, o forte temporal de ontem causou muitos transtornos e destruição em São Paulo. 2 pessoas morreram e quase 200 árvores caíram em vários pontos da cidade. Acompanhe. Já era fim de noite quando o corpo de Mônica Francisca dos Santos, de 22 anos, foi retirado pelo Instituto Médico Legal. Ela estava no Largo da Concórdia, no Brás, onde acontecia uma feira gastronômica. As imagens do helicóptero da Record mostram o esforço dos bombeiros para tentar salvar a vítima. Foram horas de trabalho. A árvore de grande porte não resistiu à força do vento e atingiu as barracas. Além de Mônica, uma menina de 2 anos ficou gravemente ferida e foi levada para a Santa Casa. No chão deu para ver o tamanho da árvore. O tronco estava infestado de cupim, o que pode ter contribuído para a queda. Em toda a cidade, mais de 100 árvores caíram e interditaram vias importantes. O vento chegou a 57 km por hora no aeroporto Campo de Marte. Mas considerando os estragos, pode ter sido ainda mais forte em outras regiões da cidade, onde não há estações meteorológicas que fazem essa medição. Em Perdizes, 2 pessoas ficaram feridas quando esta árvore caiu. O teto da padaria ficou danificado. Carros foram esmagados. Os ventos foram tão fortes que as árvores que foram derrubadas são todas de grande porte. É o caso deste eucalipto aqui, em plena Avenida Sumaré, na zona oeste de São Paulo. Durante o temporal, quando ele caiu, ele ficou principalmente em cima dessa ciclovia, bem no meio do canteiro central da avenida. Mas os galhos chegaram a bloquear também o trânsito para quem vai em direção ao centro aqui da avenida. Além desta árvore, uma outra caiu do outro lado da rua e acabou danificando a rede elétrica. Olha só, a gente consegue ver bem pertinho aqui da faixa de pedestres estes cabos que são de alta tensão da rede elétrica que se romperam conforme a árvore se debruçou sobre eles. E os galhos ainda, a gente consegue ver que ainda estão encostados na fiação, não foram retirados. A concessionária de energia que atende São Paulo detectou falta de eletricidade em várias regiões da capital, principalmente em Parelheiros, na Zona Sul. Moradores de Osasco e da Zona Oeste também enfrentaram problemas. Quem chegou tarde do trabalho teve que caminhar no escuro. Não gostei muito não quando eu vi, né? Mas tem que tocar para casa agora. Mas na rua que eu moro tem. O vendaval provocou desabamento na sede do Poupa Tempo da Sé. 4 pessoas ficaram feridas. Foi a chegada de uma frente fria que provocou todos esses estragos. Uma tempestade típica de verão, mas que surpreendeu o paulistano em pleno outono. Em Suzano, na Grande São Paulo, um homem morreu e a mulher dele ficou ferida quando o carro do casal foi atingido por um muro. Luiz Rosa da Silva, de 56 anos, sofreu uma parada cardíaca. O muro acertou outros 10 carros. A construção tinha 4 metros de altura e 25 de comprimento e desabou durante a chuva. Um trator derrubou o muro ao lado que ameaçava desabar. E uma forte ventania causou prejuízos e assustou moradores em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Parte da cidade ficou às escuras e sem telefone. Os vídeos feitos pelos moradores mostram o momento em que o temporal ficou mais forte. O vento e a chuva assustaram. A chuva começou por volta das 5 da tarde e, segundo os moradores, não demorou para acabar, mas conseguiu destruir boa parte de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. O teto deste supermercado veio abaixo. 2 pessoas sofreram ferimentos leves. Esse vídeo mostra o interior da loja. As telhas ficaram espalhadas pelos corredores. Perto dali, a estrutura de uma fábrica de instrumentos musicais veio abaixo. O teto desabou em cima do muro que não suportou o peso. O caminhão que estava estacionado em frente também foi atingido. A cidade ficou sem energia elétrica e sem rede de telefonia. Longe do centro, mais destruição. Na estrada do Congonhal, que dá acesso aos bairros mais afastados, fica difícil chegar de carro. E essa parte da estrada aqui ficou intransitável. E eu já mostro, olha só. Um poste está atravessado aqui nessa faixa, o que impede a passagem dos motoristas. Então, esse trecho aqui está bem perigoso. O motorista que precisar usar essa estrada aqui precisa ficar bem atento. Nessa outra parte aqui dá para ver, olha só, a mata caída aqui desse lado. Desse outro lado, a rede de energia danificada também, os fios pendurados. Mas
a gente consegue passar com um pouco mais de tranquilidade por esse lado aqui. E olha só o que a gente acabou encontrando. Um carro aqui. Olha só, a rede de energia elétrica tocou nesse carro aqui. O motorista provavelmente estava passando por aqui na hora do temporal, se assustou, abandonou o veículo aqui e foi embora. Essa aqui é uma das casas que fica às margens da estrada. Dessa área aqui não sobrou praticamente nada. Ela veio abaixo na hora do temporal, o telhado todo destruído, a madeira aqui, olha só, cobriu os brinquedos. Ali atrás nós temos uma moto. Aqui o cenário já é de destruição, mas o pior está aqui dentro. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só a situação dessa casa. Aqui é a cozinha. Olha a quantidade de entulho que se acumulou aqui. Eu acho que nem eu nem ninguém acredita, né, o que aconteceu, porque a gente só agradece que a gente está vivo mesmo. Muita gente continua sem entender. Para tentar compreender por que tudo isso está acontecendo nessa época do ano, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Tenente Rafael Marques, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Tenente, bom dia, obrigado pela presença aqui conosco. A corporação está preparada para atender um número tão grande de ocorrências? Estamos preparados, sim. O que ocorre quando a gente tem esse volume muito grande de ocorrências é que a gente tem que priorizar. Então, como foi dito aí no início, nós tivemos aproximadamente 200 quedas de árvore no final da tarde de ontem até o início da noite. Então, a gente prioriza o quê? As ocorrências em que hajam vítimas. Mobilizamos todas as equipes especializadas, vão até o local, fazem a avaliação e passam a trabalhar no socorro àquelas vítimas. Para depois disso, nos preocuparmos com desobstrução de vias, recuperação de parte elétrica, enfim, todas as outras ocorrências que não envolvem vidas. Agora, mesmo com essa tecnologia avançada, com a previsão do tempo, não é possível prever realmente que possa acontecer tempestades e vendavais como esses? Então, as tempestades, os vendavais, enfim, os eventos climáticos, é possível a previsão. O que não é possível é a gente prever o que vai acontecer em virtude disso. Por exemplo, as quedas de árvores. Em São Paulo nós temos muitas árvores antigas, com pragas, plantadas em locais que, à época, eram propícios, hoje já não são mais devido ao avanço das construções. Então fica difícil a gente mensurar. Essa árvore pode ser que caia, essa pode ser que não. Quando o Corpo de Bombeiros é chamado para uma coisa que a gente chama de árvore em perigo de queda iminente, chegamos ao local e analisamos que aquela árvore realmente está oferecendo risco, nós fazemos a remoção preventiva daquela árvore. Mas, infelizmente, não dá para a gente trabalhar nessa forma com todas as árvores da cidade. Então, acaba, infelizmente, acontecendo esse tipo de tragédia, esse tipo de São Paulo é uma selva de pedra cada dia mais e todos nós queremos uma cidade mais arborizada, mais bonita, mas muitas vezes elas acabam trazendo prejuízos até pelo uso de forma inadequada por parte das pessoas que têm que manter isso. Como o senhor disse, pragas, cupins, como nós mostramos na reportagem, elas deveriam ser mais bem cuidadas, não é? Agora, essa época do ano, é comum que a gente tenha esse tipo de movimentação climática? Não, como falou, é mais propício que o verão traga essas chuvas mais intensas, com rajadas de vento, mas devido aí às variações climáticas, acaba... fenômenos, Laninha, El Ninho e tantos outros, acabam trazendo esse tipo de fenômeno em épocas diferentes do ano. Mas, volto a afirmar, nós estamos preparados para atender. Lógico que eu não vou conseguir atender 200 quedas de árvore ao mesmo tempo, mas temos as equipes preparadas que vão priorizar as ocorrências de acordo com a gravidade. Ok, Tenente Marques, muito obrigado pela presença aqui conosco. Tenho certeza que o brasileiro tem muito orgulho de uma das suas instituições de maior credibilidade, que é o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Não só aqui em São e o Corpo Paulo, de Bombeiros sempre à disposição. Muito obrigado. E olha, por falar nessas mudanças climáticas, nós dissemos ontem que aconteceu um grande temporal em Santa Catarina. A Defesa Civil confirmou a morte de 4 pessoas. Os ventos chegaram a mais de 100 km por hora. Os moradores vão receber auxílio moradia até conseguirem recuperar as casas destruídas. A casa onde Arthur morava veio abaixo com a força do vento. O caseiro, de 54 anos, morreu na hora. O irmão dele, Reinaldo Rebeim, de 50 anos, foi levado para um hospital. Ouvimos o que estava machucado, chamando por socorro. Meu marido daí veio de caminhonete, só que estava as árvores todas caídas, uma por cima da outra. Este apicultor perdeu cerca de 100 colmeias com a tempestade. Eu já vi situações de vendavais, granizo, mas igual essa aí,
Jamais. Dá uma olhada no tamanho dessa árvore. Ela foi retorcida como se fosse um papel. Aqui onde nós estamos é a comunidade Antônio Cândido, localizada a 15 quilômetros de distância do centro de Porto União. Daqui dá para ter uma noção do tamanho do estrago. Ali adiante a gente consegue ver um monte de terra. Na verdade, são raízes de árvores enormes que foram derrubadas com a força do vento. 5 comunidades de Porto União registraram a passagem da tempestade. Várias ruas ficaram interditadas por causa da queda de árvores, que deixou a comunidade sem energia elétrica. Morreu na tarde de ontem uma das vítimas de um atropelamento em São Paulo. O motorista estava embriagado e tinha passagem pela polícia. A vítima, uma mulher de 32 anos, foi atingida pelo carro desgovernado na noite do último domingo em frente a um bar, na zona oeste da capital paulista. Ela estava acompanhada do marido, que também foi atropelado e permanece internado em observação, e de um outro amigo, cujo estado de saúde não foi divulgado. O atropelador, além de embriagado, não tinha habilitação para dirigir. Ele tentou ainda fugir do local, mas foi impedido por testemunhas até a chegada da polícia. Além dos crimes de lesão corporal e embriaguez ao volante, o motorista responderá por homicídio doloso quando há intenção de matar e permanece preso. Um caso até então cercado de mistério começa a ser esclarecido. Você se lembra daquele homem que matou 3 pessoas de uma rede de clínicas dentárias? Pois muito bem, o suspeito inclusive usava perucas nos ataques. Depois de quase 2 anos de investigação, ele finalmente foi identificado. O suspeito é um dentista e a motivação do crime pode ter sido vingança. Era mais uma propaganda de varejo na TV. O dentista de terno, dono do consultório, fala sobre os serviços que oferece. Clareamento dentário, tudo relacionado à odontologia. Ninguém imaginava que esse homem se tornaria um serial killer, disposto a matar por vingança. Flávio do Nascimento Graça tem 37 anos e, segundo a polícia, é o maníaco da peruca. Repare nessas imagens. Foram registradas por câmeras de segurança e mostram como o matador agia. Aqui ele está de peruca, no estilo Black Power, e atira em 3 pessoas. Já nessas outras cenas, Flávio usa peruca loira e foge, porque tinha acabado de atirar em mais uma vítima. Em todas as ações, os alvos foram pessoas ligadas a essa famosa rede de clínicas dentárias que funcionava no litoral paulista. Em menos de um ano, Flávio matou os 3 donos da rede, feriu um sobrinho dos proprietários e tentou assassinar uma funcionária. Câmeras de segurança que mostravam um assassino disfarçado com perucas. Depoimentos de testemunhas que não reconheciam o atirador. Só 1 ano e 5 meses após o primeiro ataque e muita investigação, a polícia divulgou o esclarecimento dos crimes. Flávio é um dentista falido, que culpava a rede de clínicas rival pelo próprio fracasso. O objetivo dele era acabar com a rede de clínicas dentárias americana. Flávio era dono de 2 consultórios nessa rua, do movimentado centro de São Vicente. Em 2014, a rede de clínicas americana abriu uma filial na mesma rua. A partir daí, o movimento de pacientes no consultório de Flávio despencou. Até que ele precisou fechar as 2 unidades. Frustrado, decidiu se vingar. O primeiro alvo foi o dono e fundador da rede de clínicas concorrente. Agilson Correa saiu da matriz, acompanhado de um sobrinho, e foi atacado pelas costas. Morreu a caminho do hospital. 7 meses depois, Flávio atirou contra 2 irmãos de Agilson, Aldaci e Arnaldo. Eles tinham assumido a direção da empresa e saíam de uma das unidades, acompanhados de outro sobrinho, quando Flávio apareceu de peruca Black Power e atirou nos 3. Apenas o rapaz sobreviveu. Para o terceiro ataque, o intervalo foi menor, 2 meses. Flávio foi flagrado dias antes do crime, circulando pela rua e planejando a ação. A vítima foi uma funcionária que levou 5 tiros e conseguiu sobreviver. Em um primeiro momento, a mulher não reconheceu Flávio como sendo o atirador. Mas depois de se recuperar dos ferimentos, viu essas imagens, em que Flávio aparece sem peruca e o reconheceu.
A funcionária já tinha trabalhado na clínica dele. Depois do terceiro ataque, que aconteceu bem perto dessa unidade, as 4 clínicas da rede simplesmente fecharam as portas. Depois da divulgação da polícia, do esclarecimento do caso, essa daqui, que era a matriz das 4, amanheceu com esse pedido de justiça: cadeia ao assassino. E mais embaixo, olha, só isso. Flávio conseguiu o que queria. Movido pela inveja, destruiu uma família inteira e 23 anos de história de uma empresa. O maníaco da peruca está foragido. A polícia já fez buscas em vários endereços. Na última casa em que Flávio morou, os investigadores encontraram esse tênis, que ele usou nos crimes. Agora é questão de tempo. Com a identificação, eu tenho certeza absoluta que a polícia vai conseguir prender esse serial killer. E olha, eu chamo a sua atenção a partir de agora para um caso realmente muito, mas muito triste e tenebroso. Porque a polícia prendeu um homem suspeito de abusar de uma menina, uma garotinha, em São Paulo. Ele era procurado, imagine, desde 2010. Acompanhe a reportagem. Manuel Lopes de Araújo, de 43 anos, foi preso em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Segundo a polícia, o suspeito criou um perfil falso na internet para atrair menores de idade. Manuel estava na lista dos mais procurados da polícia em São Paulo há 6 anos. Ele é acusado de manter em cativeiro e abusar de uma menina de 8 anos por 2 semanas. Na época, a garota foi levada até a casa de Manuel pela prima, de 14 anos, que era namorada do acusado. A menina conseguiu se esconder dentro de um armário e pedir ajuda à polícia, que libertou a vítima. Polícia Militar de Emergência? Oi, eu fui sequestrada. Você não trouxe na polícia na madrugada, querido? Brincadeira, hein? Ô tia, não trote. Não, mas... Seu pai tá aí? Não, tia, eu tô sozinha. Eu fui sequestrada. Eu tô falando de perto do Guarapiranca. Quantos você tem? 8. Eu tô escutando barulho aí no fundo. Quem tá aí com você? É a pessoa que tem em casa. Entendi. E qual que é o número do telefone dos seus pais, você sabe? Não. Calma aí. E quem é essa pessoa que te levou pra aí? Ela é parente sua? É. Ela é o que sua? Prima. Fala comigo, qual endereço que você tá? Eu não sei, eu não fico, então entrei. Mas ela deixa você sair da casa? Não. E por que ela tá com você aí? Ela falou alguma coisa? Não. O namorado dela tá precisando de mim. Ela falou, moça, me ajuda, eu não aguento mais. Manuel nega os crimes. Durante esses anos foi oferecida uma recompensa de R$5.000 para quem desse pistas sobre o paradeiro do acusado. Imagine o desespero. Se nós que ouvimos a gravação, ficamos aqui desesperados, nervosos com tudo isso que estava acontecendo. Imagine essa garotinha que teve até um sangue frio e tranquilidade para ligar para o 190. E mesmo depois de sofrer violência sexual, mesmo assim, ainda teve a capacidade de conversar com a policial militar. Durante a madrugada, a policial estava achando que era trote porque era criança. E ela, não, tia, não é trote, não. E ela calmamente contando tudo. Felizmente, depois de todo esse tempo, porque muito tempo se passou, não é? A polícia conseguiu prender os envolvidos. Por falar em assédio, medo, muito medo, no entorno de uma das mais conceituadas universidades de São Paulo. Estudantes denunciam casos de assédio sexual no caminho de casa até a faculdade. Quem já foi vítima usa até cartaz para alertar outras colegas que podem ser vítimas da mesma violência. Acompanhe agora a reportagem de Elaine Cortez. No fundo, a gente está sempre frágil, né? Tá sozinha, não tem o que fazer. Repare nesta cena. Uma estudante passa e chama a atenção de 3 homens. Situações incômodas que fazem parte da rotina das mulheres. Mas o que assusta muitas universitárias agora vai além dos olhares ou assobios constrangedores. Eu não sei se eles são da universidade, pode ser que sejam, pode ser que venham de fora, pode ser que seja morador. Qualquer um passou a ser suspeito, principalmente quando anoitece. Tô bem assustada, então às vezes quando tô no escuro eu vejo uma pessoa atrás, eu nem vejo às vezes se é homem, mulher, qualquer coisa já quero andar mais rápido e
Claro, fica com medo, né? Tô preocupada com a situação. Luana apressa os passos. Sem chance de mudar o trajeto, para chegar à aula ela precisa passar por este local. Um cartaz colado pelas próprias alunas em um dos portões da PUC São Paulo, uma tradicional universidade paulistana na zona oeste da capital, faz o alerta. Um assédio aconteceu neste ponto. O que falam sobre esses indivíduos, sobre esses suspeitos? Então, que eu ouvi falar que são 3 rapazes, ou 2, não sei, que são bem vestidos, parecem até estudantes, tipo de pessoa que você não vai desconfiar nem nada quando você olha, mas são nesse perfil que estão sendo os suspeitos, né, e agredindo as meninas. As vítimas relatam que os rapazes chegam a tocar os seios e as partes íntimas delas à força e fazem tentativas de relações sexuais no meio da rua. O que comentam aqui na faculdade é que é agressão mesmo. Esta estudante esconde o rosto e revela o medo. Era segunda-feira, por volta das 11 da noite, final da aula. Estava descendo pro ponto de ônibus, eu fui operada por três caras. Um deles me segurou e os outros 2 ficaram com as minhas coisas. A violência continuou mesmo com outras pessoas passando pelas calçadas. Ele xingava bastante, ele me agrediu, ele me bateu no costela, ele me bateu na perna. Depois desses casos, a gente fica muito mais, né, preocupada com a situação, porque o perfil das pessoas que estão sendo assediadas é o mesmo que o meu. São universitárias, tem que ser feito alguma coisa, principalmente de segurança, com as luzes. Alguma coisa tem que ser feita, porque isso pode acontecer comigo um dia, né? Eu fico assustada realmente. Nós estamos numa das ruas laterais à universidade. Esse aqui é o muro da faculdade. Nenhuma lâmpada queimada neste trecho. Só neste pedaço dá para ter uma ideia do quanto a região é escura. Isso pode explicar por que tantas tentativas de assédio às universitárias e por que esse problema é tão recorrente. Em nota, a subprefeitura da região informou que fez a poda de 7 árvores perto da universidade e que até o final deste mês outras serão podadas. Sobre a iluminação, a subprefeitura disse que não constatou falhas. Ele percebeu alguma fragilidade na região, como talvez uma rua mal iluminada e pessoas, mulheres, né, no caso, em deslocamento sozinhas até o veículo, ponto de ônibus ou metrô. Então é ali que ele enxerga a oportunidade e é ali que ele vai agir. Mais cedo também se percebe o medo até das estudantes que percorrem pequenos trechos a pé. Eu subo 2 ruas para vir para cá e são 2 ruas que às vezes eu fico com medo. Essa rua é escura, a Ministro também é escura, só é um trecho pequeno para ir até o estacionamento, mas mesmo assim preocupa. Um grupo de alunas se reuniu e, além de espalhar cartazes na região, também postou o alerta nas redes sociais. A gente cola os cartazes, a gente mobiliza na internet, mas acho que tem que vir uma ajuda da universidade, porque só a gente colocar cartazes não vai adiantar nada, porque os meninos vão continuar por aqui, né? A universidade afirmou não ter conhecimento de nenhum caso concreto de violência no entorno do campus e disse que está tomando as providências na apuração dos fatos. A PUC informou ainda que pediu apoio das autoridades policiais para intensificar o patrulhamento na região e disponibilizou atendimento às vítimas que sofrerem esse tipo de assédio. Para o especialista em segurança pública, a estratégia das alunas em divulgar o risco não resolve o problema. É válido, mas não é o suficiente. Cabe lembrar que tem que se procurar a polícia. A Polícia Civil tem o registro da ocorrência e tem condições de investigar. Porque se esse indivíduo for preso futuramente, tem condições de mantê-lo preso. Agora, se elas somente tomarem a iniciativa de trabalhar em grupo, redes sociais, não vai ser o suficiente, porque esse criminoso pode ser detido pela polícia e não existe o crime, é colocado em liberdade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a região da PUC São Paulo é policiada por cerca de 25 viaturas, além dos PMs que circulam a pé. A Secretaria reforçou a necessidade dos boletins de ocorrência, mas adiantou que uma denúncia anônima recebida na última semana deu início à busca de um suspeito. As 3 vítimas, por enquanto identificadas, que relataram ter sofrido assédio, foram convidadas a dar detalhes à polícia das características percebidas.
Retratos falados podem ajudar as investigações. A orientação é combinar a saída em grupos, preferir estacionamentos pagos ou chegar mais cedo para encontrar vagas próximas às entradas da universidade e em locais melhor iluminados. O especialista em segurança dá outra recomendação. Ao perceber o risco, usar um tom de advertência em alto volume de voz, para que as pessoas voltem a atenção para os suspeitos. Quem presenciar a cena pode servir como testemunha e acionar imediatamente o 190. De repente, uma viatura em patrulhamento pode deparar e prender esse criminoso. Estudantes de outras universidades também enfrentam o mesmo pavor. Quero esquecer o rosto dele, mas é bem difícil, porque você fecha o olho, você vê a imagem dele. A imagem que atormenta a memória desta mulher é de Isaac Duarte. Ele tem 20 anos e confessou à polícia ser um estuprador. De moto, ele perseguia as vítimas pelas ruas de Santo André, na região do ABC Paulista, Grande São Paulo. Primeiro, ele anunciava um assalto e no banco de trás do carro da própria vítima, estuprava as mulheres. Ele falava o tempo todo que ia me matar, que era para eu fazer tudo o que ele pedia, porque senão ele ia me furar. Um dos casos aconteceu na rua desta universidade. A estudante conseguiu escapar e o estuprador insistiu. Ao tentar entrar na universidade dela sem o crachá, se passando por namorado da vítima, foi parar na delegacia, junto com a universitária. Ele foi bastante frio e, com bastante calma, ele alegava, de maneira muito firme, de que, na verdade, o ato sexual foi cometido com consentimento, que não teria havido estupro. Quando a versão não convenceu mais, a reação dele impressionou até o delegado. No momento da prisão, ele chegou a agradecer à equipe de investigação, dizendo que talvez tenha sido bom, muito obrigado por ter feito isso, porque eu já não estou mais me segurando, ele não estaria mais conseguindo ter freio sobre os desejos dele, principalmente quando ele usa álcool e cocaína, segundo ele. Também no mês passado, estudantes da USP de São Carlos, no interior paulista, foram atacadas por outro homem. As alunas registraram queixa de tentativa de abuso sexual na Delegacia de Defesa da Mulher. O suspeito tem cerca de 40 anos e age, inclusive, de dia. Em todo o Brasil, escapar da violência é uma rotina para as jovens universitárias. De fato, eu acho um absurdo mesmo. As meninas não poderem transitar por aqui de forma tranquila, né? Nós mostramos para você, através dessa reportagem, da anterior também, casos que lamentavelmente são recorrentes no Brasil. Assédio sexual, estupro e pedofilia. Na minha humilde e modesta opinião, nesses casos, em todos eles, prisão é pouco. Uma quadrilha especializada em sequestros foi presa em flagrante no momento em que saía da casa de um gerente de banco. O crime só não deu certo porque a vítima e a família estavam de férias. O líder do bando é um cabo da Polícia Militar. O policial fotografava os carros dos gerentes e compartilhava as placas com uma quadrilha. Era assim que o grupo descobria onde eles moravam. Ô, não conseguiu puxar o negócio do endereço lá? O negócio é o seguinte, endereço que é bom não teve não. Eu tô tentando fazer uma busca mais minuciosa aqui. Uma vez com o endereço, o PM usava o carro particular para monitorar a casa e os moradores. Depois disso, a quadrilha organizava o sequestro. E foi assim que eles chegaram a este sítio, onde o gerente de um banco da cidade mora com a família. A ideia era sequestrar os familiares e exigir que o bancário pagasse resgate. Mas o golpe deu errado. O bancário tinha acabado de entrar de férias. Deu errado o nosso plano, então nós vamos fazer uma limpeza na casa para não sair de mão vazia. A quadrilha já estava sendo monitorada pela polícia. Os 4 criminosos foram presos ao sair do sítio. Tudo isso foi encontrado na casa de um deles. Dinamites e até esta ferramenta específica para abrir caixas eletrônicos. Segundo as investigações, o cabo da PM, Bruno Viana, era o líder do grupo. Cadeia neles. Agora, algumas histórias parece que só acontecem aqui no Brasil. Parece piada, mas não é não. Preste atenção. Um ladrão de carga que mantinha o caminhoneiro e o ajudante dele reféns foi preso em flagrante enquanto cochilava na boleia do caminhão. Ele pegou no sono e o motorista parou para pedir ajuda.
Veja. O caminhão para. O motorista desce correndo e pede ajuda. Policiais cercam o veículo, abrem a porta do passageiro e tentam salvar a segunda vítima, um homem que está de calça vermelha. O assaltante resiste. Armado, ameaça o refém. Um dos policiais atira na perna do ladrão, que acaba preso. Tudo isso aconteceu bem em frente a uma base da Polícia Militar aqui na Avenida Ricardo Jafé, na zona sul de São Paulo. Eram 6 da manhã, 7 policiais militares estavam de plantão, bem no horário da troca de turno. Câmeras de segurança aqui da base gravaram tudo. Olha, o refém que dirigiu o caminhão só teve coragem de parar o veículo aqui na porta porque o assaltante ficou cansado durante a viagem e pegou no sono. O homem que dirigia o caminhão aceitou contar por telefone como tomou a decisão de parar e pedir socorro. Ou a gente encostava em algum lugar, tentava fazer alguma coisa, ou a gente ia morrer. Em Maresias, praia do litoral paulista, o técnico de som e o ajudante foram rendidos depois de uma festa de casamento. No caminhão havia equipamento de luz e de áudio. R$123 mil era o preço estimado da carga e do veículo. Foram 3 horas de viagem, 160 quilômetros percorridos sob a mira de uma arma entre a cidade de São Sebastião e a capital paulista. O motorista resolveu pegar a rodovia dos imigrantes para tentar pedir socorro nos postos da polícia rodoviária, mas na estrada não adiantou. Eu dei sinal com a mão, simulando uma arma, fiz gesto obsceno. Eu tentei chamar a atenção de todas as formas, aproveitando que ele estava dormindo, né? Foi só nesta base da Polícia Militar que o plano deu certo. O assaltante sonolento era João Carlos da Silva Lopes, de 24 anos, que fugiu do presídio há 2 meses. Quem deve ter perdido o sono agora são os outros integrantes da quadrilha. Gente que encomendou a carga e agora está na mira da polícia. O João estava trabalhando muito, né? Sem parar, muito crime um atrás do outro, estava cansado, resolveu tirar um cochilo. Olha, eu vou contar para você a história de um criminoso muito audacioso. Ele se passava por um judeu para ludibriar, enganar porteiros de edifícios em um bairro nobre de São Paulo e com isso invadir os apartamentos. Você vai ver através das câmeras de segurança todos os detalhes de como ele agia. Mas eu mostro essa reportagem para você em instantes, porque agora a garotinha de Ipanema tem um recado para você. Não deixe seu mundo perder cor e nitidez. Abre os olhos para a vida. Visite seu oftalmologista e se quiser óculos de qualidade com os melhores preços do mercado, vai para a Diniz, que tem. Com os óculos das Óticas Diniz, os seus olhos, olha, eles ganham saúde e estilo. Quer ver só? Sabe como é, né? Depois de uma certa idade, a gente precisa se cuidar. Alimentação saudável, exercício físico. Olha só como eu tô inteirão. É o que eu sempre digo pra minha esposa. Marilda, se cuida. Vai pra Diniz que tem. Nas Óticas Diniz tem. As melhores grifes de óculos nacionais e internacionais. Tudo para você dar um up no seu visual. Faça como a Marilda. Vai pra Diniz você também. Vai pra Diniz que tem. Viu só? A Marilda tá que tá, hein? E você? Acesse óticasdiniz.com.br, confira as ofertas e resista se puder. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Vai pra Diniz, que tem. César? E segue em liberdade o rapaz que se disfarça de religioso para enganar porteiros e invadir prédios em um bairro nobre de São Paulo. Ele foi preso, mas, como sempre aqui no Brasil, pagou fiança e foi liberado. Veja como ele agia sem levantar suspeitas. Jovem, bem vestido e cheio de lábia. Ele é uma pessoa extremamente bem apessoada. Estas imagens exclusivas mostram um rapaz de aparência tranquila e confiante. Uma fisionomia similar à fisionomia judaica, com óculos e com calça escura. Tudo parte de uma ação ousada, um disfarce para arrombar e furtar uma série de apartamentos em uma das regiões mais nobres de São Paulo. O rapaz das imagens é o balconista Francisco Danilo Cordeiro Rocha, de 20 anos.
Para enganar a vizinhança de Higienópolis, bairro que concentra boa parte da comunidade judaica da capital, ele se fez passar por um rapaz judeu, morador local, com sotaque estrangeiro. Francisco usou até um quipá, o pequeno chapéu dos judeus, que simboliza a humildade deles perante Deus. No dia 23 de fevereiro deste ano, o jovem invadiu este edifício. O rapaz chegou aqui no prédio no começo da tarde. Ele encostou nesse portão aqui, o zelador abriu e ele entrou. Agora, veja as imagens que foram gravadas por essas câmeras de segurança. O rapaz de camisa branca, calça social, bolsa, tiracolo e quipá se aproxima do portão como se fosse um morador. Ele parece familiarizado com o local, nem usa o interfone. O porteiro libera a entrada do rapaz. O jovem passa tranquilamente pela guarita e nem olha para o funcionário do prédio. Ele atravessa o hall em direção ao elevador de serviço. As imagens do circuito não mostram, mas segundo os moradores, ele subiu até um apartamento do terceiro andar que estava com a porta destrancada e pegou R$350 e um canivete vermelho. Dona Ximena é a dona do imóvel. Ela não estava em casa no momento do furto. Como ia voltar logo, nem se preocupou em trancar a porta. Saí para tomar um café aqui na esquina e quando eu voltei estava a polícia. Mas será que ele sabia isso ou a senhora acha que foi por acaso? Não, foi por acaso. Foi por subiu, acaso. forçou uma, forçou outra? Exatamente. Não, são duas. Você saindo do elevador, você tem duas portas. Ele saiu e entrou na esquerda. Pronto, era o meu apartamento, mas... Abriu. Foi coincidência. Em seguida, Francisco subiu até o quinto andar e tentou arrombar outro apartamento. Mas dessa vez, a moradora estava em casa. Quando ela viu pelo olho mágico, aí ela avisou o porteiro. Nesse instante, Francisco tentou fugir pelas escadas. Desceu 2 andares. O circuito de segurança registrou o momento em que a moradora do quinto andar desce até o térreo pelo elevador social e encontra o zelador. Os dois decidem subir de escada para tentar encontrar o suspeito. Já no terceiro andar, Francisco sai das escadas e entra no elevador de serviço. Veja, exatamente neste momento, o zelador consegue encontrá-lo. Eles começam a conversar e apenas o zelador desce com o rapaz. Eles param no segundo andar. O rapaz permanece calmo. Chega a olhar as horas no relógio. Os dois descem no térreo e o rapaz é levado para a guarita da entrada. Ele fica lá com o porteiro e o zelador, enquanto esperam pela chegada da polícia. Novamente, ele parece demonstrar calma. Tira o celular do bolso e conversa com o porteiro. Segundo testemunhas, neste momento, ele afirmou que foi até lá visitar um rabino, morador do prédio. O zelador liga para o rabino, que desmente a história. Repare que Francisco faz um movimento no bolso. É neste instante que ele teria descartado o canivete que pegou no apartamento da dona Ximena. O canivete foi encontrado na guarita pelos policiais, que também examinaram os apartamentos. Francisco foi detido. A polícia encontrou com ele o dinheiro roubado, uma chave de fenda e um telefone celular também roubado. Ele pagou fiança de R$880 e foi liberado. Fácil demais. Qualquer um pode cometer um delito, pagar a fiança e sair. 2 meses depois, no dia 23 de abril, durante as comemorações da Páscoa judaica, Francisco voltou a agir. Ele conseguiu enganar o porteiro folguista deste outro edifício. Dentro do prédio, o rapaz arrombou um dos apartamentos e furtou R$5.000 em dinheiro, joias, relógios e outros objetos, no valor total de R$20.000. A dona do apartamento só percebeu o assalto à noite, quando chegou em casa. Essas fotos mostram Francisco circulando pelas escadas e o elevador. Este morador do prédio, que é judeu e não quer se identificar, conta detalhes do caso. Ele e a família estavam na sinagoga e só souberam depois o que aconteceu.
O morador afirma que Francisco disse que era filho dele e assim conseguiu enganar o porteiro. Ele disse que ele adentrou o edifício porque queria vir até o meu apartamento. Queria falar comigo, que eu havia permitido que ele vir para que ele pudesse entrar no meu apartamento. De qualquer forma, ele não tem nada a ver comigo, eu jamais interfonou aqui, né? Nunca houve nenhuma autorização da minha parte para que essa pessoa adentrasse o edifício. Em depoimento, o porteiro folguista afirmou que permitiu o desconhecido usando quipá entrar no prédio porque quando ele tocou a campainha, olhou e pensou que ele fosse filho do morador. Sempre que vem alguém ao qual não está acompanhado de mim ou algum familiar meu, nós deixamos na portaria avisado. A primeira coisa que a gente pensa... Esse antropólogo alerta: confiar nas aparências é uma velha armadilha para a segurança dos prédios. Muitas vezes, no treinamento de segurança, se negligencia esse aspecto dos estereótipos, dos tipos que tentam entrar nos condomínios, né? Então, acho que isso é importante de ser levado em consideração. Um rapaz de chinelo, enfim, de bermuda e tal, já teria dificuldade. Já teria dificuldade. De qualquer maneira, o preconceito ele precisa ser combatido. Acho que o tema central é esse, né? A filha de uma moradora de um dos edifícios furtados escreveu uma mensagem em uma rede social para alertar porteiros e síndicos dos condomínios. Em vários prédios já tem essa foto? Já. Ela descreveu os furtos e postou fotos do falso judeu. Logo surgiram novos relatos. Francisco teria invadido também outros edifícios do bairro. Dona Paula, moradora deste edifício, confirma que o jovem também enganou o porteiro e entrou aqui em outubro do ano passado. A moradora do apartamento roubado também é judia. Mas ela não quis fazer BO nem nada, não né? Não sei por quê. Não. Os filhos ficaram com medo. Eles são muito peligrosos, não sei. Ela chora desesperadamente que foi bastante roubada. Mas onde o falso judeu está agora? Quando foi detido, Francisco informou na polícia que morava neste local, um lugar simples, mas perto do bairro Nobre, onde ele realizava os furtos. O Francisco está? Não, ele não mora mais aqui. Ah, ele não mora mais aí? Não. A senhora é parente dele? Não. Absurdo, né? Absurdo. Mas acho que é mais problema de portaria também, né? Como assim? Ah, o pessoal tem que estar mais informado, mais... Atento, né? É, não é porque chega lá com quipá que, né, já é da comunidade, pode subir. A despedida de Calbi Peixoto foi marcada por muita emoção. Amigos, parentes e fãs deram adeus ao cantor que fez história na música brasileira. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, Ângela Maria chega amparada para a despedida do amigo e parceiro de uma vida inteira. Era com ela com quem Calbi dividiu o palco tantas vezes que ele fazia a última turnê. Ele foi uma coisa sensacional na minha vida, artisticamente falando, e particularmente como irmão, como um amigo. Durante a longa carreira que começou na rádio, ainda na década de 50, Calbi dizia que o palco era o seu lugar preferido. Onde ele chegava, a arte chegava junto com ele. Ele parecia que ele levava dentro dele a ribalta. Na semana passada, ele teve que se afastar dos microfones. Por causa de uma pneumonia, foi internado num hospital em São Paulo, onde morreu. Calbi era de uma família de músicos muito ligada ao jazz. Com ouvidos e garganta apurados, sempre gostou de cantar na noite, com um repertório variado, em que imprimia um estilo próprio. Calbi Peixoto cantou o amor como ninguém, um dos maiores cantores populares do mundo. Deixa sempre uma saudade na gente. Calbi foi único e permanecerá assim. A crise financeira que atinge o Rio de Janeiro deixou ainda mais crítica a situação do Instituto Estadual de Cardiologia.
Além das péssimas condições, as cirurgias estão sendo canceladas. O exame comprova: a filha de Simone, de 1 ano e meio, tem apneia do sono. A família está preocupada com o diagnóstico e revoltada com a falta de médicos para avaliar o resultado e cuidar da menina. Eu fico desesperada porque a qualquer momento ela pode ter uma crise e morrer. Jusilene colocou 2 válvulas no coração no final do ano passado. Faz acompanhamento médico rigoroso, mas hoje ficou sem atendimento. Cada 15 dias eu tenho que fazer esse acompanhamento, porque senão me dá hemorragia e eu não estou conseguindo encontrar a doutora. O Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro é referência na área. Realiza 500 operações por mês. Mas a crise financeira do estado colocou a unidade na UTI. Essas fotos foram feitas pela equipe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Fiação elétrica exposta, leitos desativados e aparelhos quebrados. Estão correndo o risco de morrer por falta de investimento do Estado no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro. Mês a mês, a situação do hospital vem se deteriorando. Os funcionários das empresas terceirizadas não estão recebendo. Parte dos empregados entrou em greve. Isso significa que os setores de limpeza, segurança e até mesmo administrativo estão com serviços comprometidos. Sem essas áreas, até a parte médica também fica prejudicada. Essa funcionária cruzou os braços. Ela trabalha no arquivo médico. Não está tendo prontuários, atende só com uma folha e não está tendo, porque não tem quem separe os prontuários para os médicos. Pacientes também enfrentam problemas no hospital que o Estado transferiu para a Prefeitura do Rio. Parte do teto da maternidade despencou neste fim de semana. Ninguém ficou ferido, mas a enfermaria foi interditada. Esse é o segundo acidente na mesma unidade em pouco mais de 2 semanas. No final de abril, funcionários levaram um susto quando um elevador despencou. É um crime que o governador do estado está cometendo com a população do Rio de Janeiro, por conta do não investimento e da desassistência. A direção do Instituto de Cardiologia informou que já solicitou o conserto de um dos aparelhos quebrados e que as cirurgias estão ocorrendo dentro do previsto. Todos nós sabemos que a saúde pública no Brasil está realmente na UTI, mas, de vez em quando, e felizmente, nós temos uma boa notícia. Um dos mais eficazes e caros remédios para tratar a hepatite C será produzido agora no Brasil. O tratamento, inclusive, poderá ser feito pelo SUS. A felicidade é a de um casal que tem vencido a batalha contra uma doença difícil e até pouco tempo sem cura, a hepatite C. Foram mais de 2 anos de preocupação e pouca esperança. Mas há 3 meses, os dois estão sendo medicados com o Sofosbuvir, antiviral apontado como uma das maiores descobertas no combate à hepatite C em todo o mundo. Eu estou me sentindo mais disposta, mais confiante. Especialistas apontam que o medicamento apresenta eficácia de até 90%, mas o tratamento pode chegar a custar R$290 mil por 3 meses de uso. Por causa do custo, os planos de saúde só pagam o remédio por determinação judicial. O Ministério da Saúde oferece o remédio de graça pelo SUS, mas somente para 30 mil pessoas por ano. Agora, um acordo de cooperação assinado pelo Brasil com os fabricantes do medicamento vai garantir a produção em larga escala do remédio pela Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é que no início do próximo ano o tratamento já esteja disponível para todos os infectados pela hepatite C no país, cerca de 1,5 milhão de pessoas. O paciente pode ser curado. E são produtos eficazes, sem efeitos colaterais, mas muito caros. Com certeza vai ser um preço acessível para o Ministério da Saúde, para o SUS e sem nenhum custo para a pessoa que tem hepatite C. Ainda bem, isso é uma ótima notícia para a nossa saúde. Lewandowski marcaram uma data para o julgamento do caso. A partir de agora, você tem uma consulta marcada com o Dr. Spreusser no chat do R7.com. Entre lá e tire todas as suas dúvidas sobre a doença de Alzheimer ao vivo. Fique agora com as dicas sempre importantes e muito bem-vindas do Renato e da Cristiane Cardoso no Minuto do Casamento. Obrigado pelo seu carinho, pela preferência e pela grande audiência. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Beijo, meu povo. Até amanhã. Até amanhã, pessoal.